Galera, iniciei agora a gravação. E aí, qual que é a ideia, né? A minha ideia é fazer uma revisão aí da nossa prova que vai ser localizada ali na segunda-feira. E nessa revisão linda e maravilhosa, tá bom? Eu preciso trazer todos os temas que irão cair na nossa prova. Nossa área principal, né? O que a gente está estudando? A gente está estudando uma área chamada de gravitação, tá, galera? Então, querendo ou não, essa área de gravitação ela vai estudar ali, nada mais, nada menos, aspectos que estão relacionados ao universo. E aí a maioria desses aspectos, né, essas coisas que a gente trouxe em relação ao universo, meus amores, vai estar relacionado ali à Grécia Antiga. Na Grécia, lá na Antiguidade Grega, que a gente consegue desenvolver os principais modelos ali de explicação do universo. E como é que nasceu, né? Muitas vezes a galera perguntava ali, a primeira ideia principal era qual era o posicionamento da Terra, ou seja, nesse universo, onde é que a Terra estava. O primeiro modelo, tá, gente, de explicação sobre a Terra é um modelo que nós falamos que é um modelo geocêntrico. Nesse modelo, galera, que é o modelo geocêntrico, o próprio nome ele já deixa certo o que está rolando, né? É a Terra no centro. Então você tem que ter essa ideia principal. Nesse modelo você tem a Terra no centro do universo todo conhecido. É importante lembrar o que é o universo conhecido nessa época, tá bom? O universo conhecido nessa época, ele vai incluir ali Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e o firmamento. O que é o firmamento? É uma esfera de estrelas fixas, ou seja, são todas as estrelas que estão afastadas. Uma coisa que eu tenho que lembrar é que a gente sabe também que junto com a Terra a gente tem ali a Lua, que nesse caso ele não vai ser classificado como um planeta, nem como uma estrela, é um satélite. Nesse caso, um satélite que é um satélite natural. Galera, quando a gente fala sobre isso, muitas vezes vocês falam assim, pô, como é que o cara vai acreditar que o modelo é um modelo geocêntrico? Como é que ele vai acreditar que a Terra ela está no centro? Então, tem alguns motivos importantes que levaram esse modelo a durar tanto tempo, tá? Esse modelo, tá, gente? Ele durou algo em torno, tá bom? Em torno de 1.800 anos. Então, ele é um modelo, mas muito, muito forte. E aí tem três motivos principais, tá bom? Que nos levam a crer que esse modelo ele é verdadeiro, ou seja, nos levaram a acreditar nesse modelo durante um bom tempo. Vocês lembram, galera, quais eram esses motivos principais? Sim, dá para pegar mais ou menos. Eu vi o Guilherme Rey falando. Ó, vou angariar aqui para vocês, tá? Qual que é esses modelos, essas ideias principais, tá? Primeira ideia, tá? Ela condizia com os ensinamentos de Aristóteles. Então, acontece, Aristóteles ele era um cara muito importante nessa época e, querendo ou não, os conhecimentos dele meio que controlaram toda essa situação. Fora isso, você pode colocar o movimento dos astros. Esse daqui é o argumento que ele seria mais científico, tá? O movimento dos astros. Por quê? Quando você olha ali o Sol, a Terra e a Lua, quando você está dentro da Terra, você vai ver aí o Sol dando a volta em torno da Terra. Você vai ver a Lua dando a volta em torno da Terra. Então, o movimento dos astros ia ajudar bastante. Além disso, tem uma instituição de força muito grande que adota essa ideia do modelo, que é o modelo geocêntrico. E aí, nesse caso, eu vou colocar especificamente, tá? A igreja, e só para especificar, nesse caso, a igreja católica, tá bom? Nessa primeira ideia, tá? Galera, esse modelo é bom, ele é bonito, tá? A galera acreditou nele num bom tempo, mas, pouco a pouco, ele foi ruindo. Como assim ele foi ruindo? Ou seja, foi aparecendo cientistas que foram trazendo que, na verdade, o modelo correto, galera, era o modelo heliocêntrico. E aí, nesse caso, esse modelo heliocêntrico, ele tem a Terra no centro. Então, esse é um detalhe... Terra não, perdão. Sol no centro. Isso já é um detalhe importante, tá? Galera, esse modelo ele foi crescendo pouco a pouco. Quando é que ele nasce pela primeira vez? Quando é que você começa a escutar de um modelo que é um modelo heliocêntrico? O primeiro cara a propor isso é um cara chamado de Aristarco. Aristarco desenvolve isso lá na Grécia Antiga, tá?
Ele fica um bom tempo ali em desuso, depois vem um outro astrônomo lá em 1600 já, ou seja, ali perto de 1600, depois de muito tempo, que é o Copérnico. Então, o Copérnico ele vai e traz ali algumas coisas muito importantes e defende esse modelo que é o modelo heliocêntrico. Depois do Copérnico, tá? Que reviveu o modelo e trouxe ele para debate, você tem ali o Galileu. O que o Galileu faz de diferente, tá, gente? O Galileu ele vai conseguir ali realizar observações astronômicas com o uso de telescópios. Então, acontece, essas observações astronômicas com o uso de telescópios do Galileu, ele coloca em xeque esse modelo, que é o modelo geocêntrico. Depois, o que acontece? Depois você tem a continuação dessa ideia com Kepler, que desenvolve 3 leis que conseguem explicar ali como é que eles se movimentam, e finaliza com Newton, que desenvolve a lei de gravidade. Newton, gravidade, é bom lembrar disso aqui. Kepler, é bom lembrar que são as 3 leis. Então, 3 leis de Kepler. São as 3 leis de Kepler. E aí vai fechar hoje com a modernidade, que seria em Einstein, onde você considera que, na verdade, você tem deformação entre espaço e tempo que vão gerar essas questões relacionadas ao movimento. Galera, eu fiz resumido. Esse desenvolvimento histórico, aparecendo nos 2 modelos, tanto o modelo heliocêntrico quanto o modelo geocêntrico, deu para vocês pegarem? O que, Rogério? Esse desenvolvimento histórico que eu trouxe, explicando o modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico, deu para vocês entenderem? Suave? Deixa eu ver, o Gabriel mandou agora que tá ok. Boa. Então, galera, eu vou passar a página, tá bom? Vou passar a página para a gente poder trazer mais algumas coisas. Porque agora a gente precisa falar da origem do universo, tá bom? E aí, quando eu falo da origem do universo para vocês, tem um modelo que é o modelo mais básico, tá bom? Esse é o modelo que hoje a gente considera como seria um modelo científico. Esse modelo científico é o modelo do Big Bang. O universo ele surgiu em uma imensa explosão. Explosão essa extremamente importante para a criação do universo, né? O universo ele surge ali a partir do Big Bang, e o que acontece? A partir dali ele começou a esfriar-se, então pouco a pouco o universo está se esfriando e ele começou também a expandir-se. Então o universo ele está expandindo, ou seja, está ficando cada vez maior. Quais são as evidências? E essa é a parte importante que vocês têm que pegar. As evidências do Big Bang. Primeira delas, tá bom? O paradoxo de Olbers. O que é o paradoxo de Olbers? Eu levei para vocês, eu discuti, tudo bem, com vocês, que a ideia é que, caso o universo ele seja infinito, tanto no tempo quanto no espaço, quer dizer que até hoje ele gerou luz infinita, e como ele gerou luz infinita, não tem o porquê a noite ser escura. Esse é o paradoxo de Olbers, ele é um dos primeiros a questionar ali e trazer para a gente que o universo ele teve um começo e provavelmente vai ter um fim. Outra evidência extremamente importante é o que a gente chama de redshift. O que é o redshift? Ele é o desvio para o vermelho. As estrelas que elas estão se afastando de nós, elas tendem a ficar mais avermelhadas. E para qualquer lugar que eu olho para o universo, as estrelas estão mais avermelhadas do que deveriam. Isso é, o redshift indica que o universo está expandindo-se. E se teve uma explosão, é necessário que eu veja a luz dessa explosão. A luz dessa explosão é a chamada radiação cósmica de fundo. O que vai ser essa radiação cósmica de fundo? É o restante da luz que foi gerada no Big Bang, que hoje chega na sua casa e pode ser captada aí por aquelas TVs antigas
Lindas e maravilhosas, tudo bem? Essas são as evidências do Big Bang. Se for para lá de fins, tá bom? O fim do universo ele pode ocorrer de várias maneiras. Mas aquelas que são mais conhecidas, tudo bem? É a morte fria. O universo ele expande-se infinitamente em algum momento. Ele simplesmente vai ter toda a energia espalhada e eu tenho um universo frio. E o Big Crunch, que seria, nesse caso, o retorno do universo. Como ele está se expandindo, uma hora ele para de se expandir e ele volta. Ele volta para cá. Tudo bem? Galera, essas questões aqui relacionadas ao universo e como ele surgiu, tá ok? Sim. Guilherme Reis, Júlia Salve. Ótimo, ótimo. Estando a galera também de boa aí, gente? Sim, sim. Então, olha, é importante gravar isso sobre a origem do universo, caso você sabe o que é o Big Bang, como ele funciona, tal, como é que você vai trabalhar ele. Perfeito, perfeito, perfeito. O que acontece? É necessário também saber sobre os movimentos que a Terra realiza. Então, para começar, eu preciso falar desses movimentos da Terra. Galera, o primeiro movimento que a Terra ela vai realizar é o movimento de rotação. Gente, o movimento de rotação ele significa o quê? Significa que a Terra ela dá um giro, ou seja, ela gira em torno dela mesma. Tudo bem? Isso vai dar origem a dias e noites. Dias e noites direto, tá bom? O outro movimento importante, tá, gente? É o movimento de translação. Galera, o que vai ser esse movimento? Que ele é um movimento, deixa eu colocar aqui só, certo? Esse movimento que é o movimento de translação. Gente, a translação é o giro da Terra em torno do Sol. Galera, isso vai dar origem ao ano. E aí eu vou chamar a atenção. Isso daqui, gente, é um período. O que é o período? O período é o tempo que leva para um planeta dar volta em torno do Sol. E geralmente, quando eu for falar das leis de Kepler, ele é representado pela letra T maiúscula. Então, isso aqui eu tenho um período, tá bom? É o movimento, o giro da Terra em torno do Sol. Rotação, giro da Terra em torno dela mesma. Existe um terceiro movimento, que é a precessão dos equinócios. Galera, a precessão dos equinócios ela vai falar do quê? Ela é a inclinação do eixo terrestre. Ele vai dar origem ao quê? Ele vai dar origem às estações do ano, tá? Então, cada estação do ano, ela vai ser medida ali, ou seja, vai ser diferenciada, tá? Devido à quantidade de luz e calor que ela vai receber do Sol, tá bom? Galera, vocês têm que gravar essa parte importante. Aquele desenho que eu fiz em aula para vocês vai ajudar bastante. Só que é legal vocês gravarem o quê? As datas em si. Primeira coisa, dezembro, certo? Você vai ter no hemisfério norte o inverno e no hemisfério sul, verão. Quando vem aqui agora para março, você vai ter no norte a primavera e no sul você vai ter o outono. Quando você vem agora para junho, no norte é verão e no sul é inverno. E aí fecha em setembro, em que no norte eu vou ter o outono e no sul você tem a primavera. E aí fecha o pacote, tudo bem? Galera, que dia que ocorrem as trocas, tá bom? Elas ocorrem entre o dia 19 e o dia 23 do respectivo mês, tá bom? Então, geralmente, essas trocas de estações, elas vão ocorrer ali.
Eu acho que eu não preciso falar das estações, as características de cada uma delas, né? Vocês sabem aí em termos, não é? Suave, suave, fala para mim se está ok. Vocês pegaram essa parte aí, vocês querem que eu revise as características aí de cada estação, tá de boa, não tá? Certo? Boa, boa. Então, galera, eu vou passar mais uma página. Porque o que acontece? Agora a gente já entra para começar a discutir aqui as leis de Kepler. O que acontece? Sempre foi uma discussão qual seria o formato da órbita que a Terra seria. Essa discussão ela começa com Copérnico, tá? Porque em Copérnico ele acreditava, né, que as órbitas eram circulares. Então ele acreditava nesse fato que as órbitas ali eram circulares ali para Copérnico. Foi Kepler que provou que na verdade não. As órbitas elas têm o formato de elipse. E isso é a primeira lei de Kepler. Qual que é essa primeira lei de Kepler, tá bom? As órbitas dos planetas são elipses com o Sol em um dos seus focos. Então, acontece, as órbitas dos planetas vão ser elipses. O que vai ser uma elipse? Ela é uma espécie de um aspecto oval, tá bom? Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer algo parecido com isso aqui, ó. Deixa eu fazer o desenho para vocês. Isso aqui é uma elipse. E o que acontece? Tem alguns pontos que são importantes que eu tenho que chamar a atenção. Esses pontos aqui, esses dois pontos que aparecem, esse ponto aqui, que é onde você coloca o compasso, e esse ponto agora aqui, ó, é o que nós chamamos de focos. E o planeta, tá, galera? O planeta ele gira aqui, ó. Ele vai fazendo esse giro, ou seja, fazendo esse movimento, certo? Com o Sol em um dos focos. O Sol pode estar aqui. Tudo bem? Essa é a primeira lei. Todos os planetas eles vão fazer elipses. Pode ser que essa elipse ela seja mais alongada ou não. Qual que é a ideia? Os planetas internos têm elipses quase circulares. Então, elas formam quase círculos, tá bom? Já os planetas externos têm elipses excêntricas, ou seja, muito grandes. Por exemplo, Plutão ele tem uma elipse que ela é imensa, tá bom? Quanto a Terra, ela chega a fazer praticamente um círculo. Galera, essa primeira lei, deu pra vocês pegarem? Até de boa? Deixa eu dar uma olhada. Boa, boa. E ali os joinhas, né? Sim, sim. A segunda lei, tá, gente? Segunda lei de Kepler. O que essa segunda lei de Kepler ela estabelece? Ela vai falar assim, ó, o raio vetor que liga o planeta até o Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Legal, não dá para entender nada. O que é importante? É você pegar alguns pontos importantes da trajetória que o planeta vai fazer. Deixa eu fazer esses pontos importantes aqui, ó. Primeiro desses pontos, tá bom? Deixa eu fazer aqui a elipse. Deixa eu fazer aqui o Sol. E deixa eu fazer aqui o planeta. O que acontece? Esse planeta ele vai ter dois pontos que são pontos essenciais, tá bom? Primeiro ponto essencial, tá, gente? Esse ponto aqui, que ele está mais distante do Sol. Esse ponto é chamado de afélio. Galera, o afélio é o ponto mais distante do Sol. E o que acontece? No afélio, eu tenho velocidade mínima. Então, ele tem ali a menor velocidade possível. Em contrapartida, esse ponto aqui, deixa eu colocar aqui. Desse lado, eu tenho o periélio. Galera, o periélio é o ponto mais próximo do Sol. E aí, nesse caso, ele tem
Vou colocar aqui. Velocidade máxima. Então, você tem que saber diferenciar um do outro. O que é o afélio, o que é o periélio. Então, ó, deixa eu colocar aqui ponto vermelho. Aqui, de vermelho, eu tenho o periélio. E aqui, de preto, nesse ponto, eu tenho o afélio. Deu para pegar, galera, a diferença entre eles, de boas? Sim, sim, não, não, ok, ok? Bem, bem, ótimo. Então, galera, agora eu vou trazer a terceira lei. A terceira lei aqui efetivamente tem conta, tá? Deixa eu colocar aqui. A terceira lei de Kepler, tá? Terceira lei. Terceira lei de Kepler. Galera, essa terceira lei de Kepler, ela estabelece uma relação entre o tamanho da órbita, ou seja, a distância do planeta e a duração do seu ano. O que ele estabelece? Quanto mais distante está, deixa eu colocar aqui, distante está o planeta do Sol, maior é a duração do seu ano. Galera, o que é o ano? O ano é o período, que é o tempo para você dar uma volta em torno do Sol, representado pela letra, que é a letra T maiúscula. E aí o que acontece? É a expressão que eu trouxe para vocês, que vocês usam em conta. Qual que é a expressão? T quadrado é igual a K vezes R cubo. Galera, o que acontece, tá? Esse K, lindo e maravilhoso, ele é uma constante, você praticamente não vai usar. Mas esse T quadrado, você tem que estabelecer. E o R, então ele é o quê? O período. E esse é o período em segundos. E aqui o R é a distância ao Sol. Geralmente medido em metros. Mas pode ser também, eu vou ver as perguntas que vocês colocaram ali, tá? Um minutinho. Pode ser que eles também seja medido em unidades astronômicas. Isso aí é o que as unidades astronômicas? U.A. Uma unidade astronômica é o quê? É a distância da Terra ao Sol. Então, o valor da unidade astronômica da Terra ao Sol é 1. Já o valor dessa unidade astronômica de Vênus ao Sol é menos que 1, enquanto de Marte ao Sol é mais que 1. Deixa eu ver aqui. No final, revisa as 3 vezes, claro, mas bem claro. A Rebeca ela falou, como é que o ano é medido em segundos? Aí o que acontece? O correto, tá, Rebeca, é colocar em segundos, mas muitas vezes nos cálculos, a gente acaba mantendo ali nas outras unidades, por exemplo, anos ou dias. Uma coisa uma boa que você tem que fazer aqui, é saber transformar de ano para dias, tá bom? Dá um exemplo de uma situação que estaria exemplificado no exercício, teria usar a lei de Kepler. Muito bem, eu vou dar até esse exemplo, tá, Gabriel? Inclusive, vou tirar até a dúvida da Rebeca. O que acontece? Digamos... Pode falar, Gabriel. Você entendeu o que quis dizer, né? Eu não sei se ficou Sim, meio um confuso. exercício em que eu uso a terceira lei de Que um exercício pediria que eu ia ter que usar essa fórmula aí, essa que tá na tela? Boa. Ele ia fazer o seguinte, tá bom? Digamos que eu vou puxar, posso passar a tela para poder mostrar? Para ficar completinho, tá? Ó, digamos que ele me dá a seguinte informação, tá bom? Ele fala para você que a duração do ano da Terra então, vamos fazer assim, digamos que eu tenho um planeta está situado a 4 unidades astronômicas do Sol. 4 unidades astronômicas do Sol, certo?
E aí ele perguntaria para mim, qual a duração do ano nesse planeta? Primeira coisa que vocês estão vendo é, parece que não tem dado nenhum. Eu já fiz para isso, para parecer que não tem dado nenhum, tá bom? E aí vocês vão perceber que sim, existem alguns dados possíveis, tá bom? Quais são os dados que eu vou colocar? Sempre a maneira de resolver esses exercícios, tá, gente? É por comparação. Então você tem que escrever a equação de Kepler para um planeta. Estou colocando os passos, tá bom? Para um planeta e depois para outro. Primeiro eu vou pegar por aqui, eu vou pegar da Terra, tá bom? Então, o que acontece? Eu vou colocar a equação de Kepler da Terra. Então, como é que ela seria? Ela seria assim. Ela vai ser tempo, período na Terra, ao quadrado, é igual a K vezes raio da Terra ao cubo. Tá bom? Depois você tem que falar para esse outro planeta. Então, olha lá. Esse outro planeta. Então, o que você vai colocar? Vai colocar aqui, ó, T do planeta ao quadrado é igual a K vezes R do planeta ao cubo. O que você vai fazer agora? Você vai pegar e vai dividir um pelo outro. Então, você vai dividir agora esses dois. Ao dividir, vai rolar o seguinte, vai ficar ó, T da Terra ao quadrado é igual a K vezes R Terra ao cubo. Tudo isso dividido também por T do planeta ao quadrado é igual a K vezes R do planeta ao cubo. O que vai acontecer já com o valor de K? Por isso que eu nunca dou o valor de K, porque ele já corta. Ele corta aqui, ele corta aqui. E aí sobra o quê? T da Terra ao quadrado sobre T do planeta ao quadrado é igual a R da Terra ao cubo sobre R do planeta ao cubo. Agora vamos aos dados. Por que eu já deixei escondido? Porque tem que ser de conhecimento público, ou seja, de todos vocês, qual é o valor da duração do ano na Terra. Gente, qual que é a duração do ano da Terra, só que em dias? 365. Que é? 365 dias, muito bem. O Brian falou, Gero, o que é esse K na fórmula? Ela é uma constante, tá, Brian? Em uma das aulas, quando a gente falou de força gravitacional, eu calculei ela. Mas ela é um valor que muitas vezes eu não vou usar, porque o jeito de resolver exercícios aqui é por comparação. Sempre, 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 tá, Brian? Então, o valor de K, você tem que buscar cortar ele nesse tipo de exercício, por enquanto. E aí, o T da Terra, já me falaram, 365 ao quadrado. O T do planeta, o que eu quero descobrir, ao quadrado também. Isso é igual o raio da Terra. E aí eu posso usar o raio da Terra em unidades astronômicas, tá bom? Qual que é o raio da Terra em unidades astronômicas? Qual que é a distância da Terra ao Sol em unidades astronômicas, gente? Deixa eu ver aqui. 1, muito bem, exato, 1. Então, você coloca 1 ao quadrado sobre. Aí você vai trazer o raio do planeta, que também ele fala, quadrado não, desculpa, né? Que é cubo. E o raio do planeta que ele deu, que é 4 ao cubo também. Tá bom? 4 ao cubo. Então, o que você vai fazer agora? Você só vai realizar aqui as transformações. Gente, eu vou jogar na minha calculadora aqui já para fazer, tá? Deixa eu jogar minha calca aqui. Então, ó, eu vou falar para vocês como é que vai funcionar o cálculo. Então, ó, primeiro, 365 ao quadrado. Isso aqui vai dar 133.225. Então, ó, vai ficar 1
3, 3, 2, 225, 200 e... Deixa eu ver aqui. 225. 2, 2. Isso é igual. Aí aqui, TP quadrado. Isso é igual a 1, né? Mantém normal. E aqui 4 ao cubo, que vai dar 4 quadrado de 16, dá 64. Então vai ficar TP ao quadrado é igual a raiz. Opa, TP é igual a raiz de 133,225 vezes 64. E aí eu vou dar o valor total para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma coisa que vocês mandaram no chat. Isso, o Brian falou assim, ô Jair, só para eu vou poder usar calculadora aí no vestibular, pai. Então o que acontece? Geralmente esse exercício eu acabei de fazer para você. Então, como eu montei ele de cabeça, ok. Mas no vestibular eles tentam procurar números que são mais simples, tá, o Brian? Você acha números que são mais simples, tá? Então, eles tendem a colocar ali números mais básicos. Vezes 64, deixa eu ver quanto que dá isso. Tá, 8.526. Só que eu vou extrair a raiz, né? E aí deu 2.920. Então, acontece, nesse planeta aí, ó, o ano ele dura 2.920 dias. Se você quiser comparar isso com o ano terrestre, você divide por 365. Que aí vai dar 8 anos. Isso aqui vai dar 8 anos terrestres. Quando eu pego e divido por 2005. Então, quando eu falo de ano agora, eu tenho que especificar para vocês em que planeta eu estou falando. Pegou a ideia aí, né, ô Brian? Galera, ô Barbosa, e aí, mano? Deu para pegar mais ou menos qual que é a ideia? Rebeca também, não sei se está com dúvida. Vocês conseguiram pegar aí como é que faz esse exercício? Rogério, Pode falar, mano. tinha raiz exata, então? Tinha, no final tinha uma raiz exata. Só para saber mesmo, quanto que era o número que deu ali do 13.000 vezes 64? Deu quanto? Esse 133.225 É vezes isso. 4 deu, deixa eu ver, 225 vezes 64 deu 8.526.400. Aí, eu acho que eu esqueci como que faz isso. Como que você converteu mesmo de dias para anos? Dividir por 365. Ah, tá. Só isso, É a né? duração do dia terrestre, do ano terrestre. É isso mesmo. Bom. Pegou aí? Galera, esse exercício, por que que ele é essencial, tá? Porque essa tática de você fazer por comparação vai ser usada várias e várias vezes nessa matéria. Você vai usar isso quando você vai trabalhar com Kepler, com gravitacional, com força gravitacional, com órbitas, tudo isso vai acabar sendo usado. Pegou a ideia aí, gente? Só para um joinha para ter uma ideia, se vocês pegarem essa tática, que você deve investir nessa prova é essa tática de comparação. Se você investir nessa tática de comparação, é sucesso. Galera, aí o que acontece? Kepler morre ali, tá? Em termos. O que eu preciso falar agora é de força gravitacional. Então, o que acontece? Essa força gravitacional, ela é uma força que ela faz massa atrair massa. E diferente da força que é a força elétrica, não tem repulsão, só tem atração. Ela foi formulada por Isaac Newton. E aí ele estabeleceu ali como é que você calcula ela. Galera, essa força gravitacional, ela vai ser calculada da seguinte maneira. Força gravitacional é igual a Gzão, cuidado com esse Gzão. Ele não é aquele Gzinho que vale 10, tá? Ele tem um valor específico, ele vale, esse Gzão, deixa eu colocar aqui, ó. Ele vale 6,67 vezes 10 a menos 11. Nesse caso, ele vai ser Newton por
Newton por metro quadrado por quilo quadrado. Essa é a unidade de medida. Só que você não precisa decorar ele logo de cara. Se precisar, o exercício vai te informar. Vezes massa do primeiro satélite, eu vou comparar entre Terra e Sol, tá? Massa da Terra vezes massa do Sol dividido pela distância entre a Terra e o Sol ao quadrado. Se você for falar para mim, falar, Rogério, mas só é válido para a Terra e para o Sol? Não, a gravidade ela funciona para qualquer coisa. Pode ser com a massa do Rogério e a massa da Terra, pode ser massa da Terra e massa da Lua, para qualquer coisa. Só que a fórmula, ela é sempre a mesma. Ela sempre tem essa estruturazinha bonita aí que vocês estão vendo, ó. Força gravitacional é igual G, massa de um objeto, massa do outro objeto, dividido pelo raio, ou seja, a distância entre eles, ao quadrado. Rogério, Pode falar. essa outra fórmula que você colocou embaixo ali, o n vezes m ao quadrado sobre kg ao quadrado, é o que mesmo? É só a unidade de medida. Então, ele está te falando o quê? Ele está falando que você deve usar a distância em metros e as massas em quilos, para que o resultado saia em Newton. Entendeu aí, Gabriel? Entendi. E sim, essa é a questão da força gravitacional. E galera, sim, essa da força gravitacional é a mesma coisa. Vai ter exercícios ali, são exercícios de comparação, tá? Então, aquela mesma tática que eu coloquei ali para vocês, em Kepler, ele tem aqui, tá? Qual que é a tática? Você escreve a primeira situação. A primeira situação. Escreve a segunda. Aí você divide a primeira pela segunda. Divide primeira pela segunda. Corta a constante. Corta a constante e substitui os dados. Esse é o passo a passo para usar a técnica de comparação, tá bom, gente? Então, essa daqui é uma das técnicas mais poderosas e mais evidentes para resolução de exercício. Nessa eu vou ter que decorar a massa do Sol e da Terra, por exemplo? Nunca, Brian. Nunca, nunca, nunca. O que acontece? Esses dados, quando eles são necessários, eles são informados para você, tá bom? No exercício. Pegou a ideia? Beleza? Então, essas coisas, elas são informadas. A única coisa que você tem que decorar, mas é complicado falar, vai decorar. Não é decorar em si, né? É você saber que a Terra tem duração, a duração do ano na Terra e o que é uma unidade astronômica. Guilherme, eu vou passar assim, tá? Estou terminando de montar ela aqui. Provavelmente hoje à noite eu já coloco. É claro que a data de entrega eu vou colocar para depois da prova. Mas eu vou colocar aí para o final de semana para vocês irem dar uma treinada. Beleza? Essa atividade. Aí, galera, aqui a gente tem essa da força gravitacional. Aí o que acontece? Tem a ideia também do campo gravitacional. Por que o campo gravitacional? Porque um objeto de grande massa, ele influencia toda a região ao redor dele. Então, o que acontece? Ele acaba puxando os outros objetos e atraindo para cima dele. Isso dá origem a uma coisa chamada de aceleração gravitacional. E essa sim vocês já sabem o valor dela aqui na Terra, tá bom? O valor dela, G, é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, que é isso que vocês usam quando vocês vão fazer o cálculo. Eu sempre tenho que chamar a atenção uma coisa para vocês, tá bom, gente? Passo sim, Rebeca, pode deixar. Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção para vocês aqui, que é bem importante, é o seguinte fato, tá, gente? A Terra, ela não vai ter o valor da gravidade igual em todos os pontos dela. Por ela ser achatada, ela vai ter um valor de aceleração gravitacional diferente nos polos do que no Equador. Na linha do Equador, o valor da gravidade, a aceleração da gravidade, é a menor possível. Enquanto lá em cima nos polos,
o valor ele é o máximo possível. Como é que a gente deduz isso? A gente deduz isso a partir da seguinte ideia, que a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração. Qual que é a força resultante que acha no corpo caindo? A gravidade. Então isso fica que a gravidade... Pode falar. Vou ter que sair daqui, tá? Aquele negócio lá que eu te falei. Suave, de boa, de boa. Depois você vê o restante no vídeo, tá, ô Gabriel? Vou deixar lá, joga lá no minuto 40 que você vai ver. Vou continuar. Então, beleza, vai ficar G, massa da Terra, vezes massa do corpo. Massa do corpo, massa de um objeto. Dividido pela distância, ou seja, o raio da Terra ao quadrado. Isso é igual a massa vezes a aceleração, nesse caso, massa do corpo, vezes a aceleração. Só que, gente, a aceleração aqui, eu já vou até trocar, ela passa a ser a gravidade, G. Isso me permite que eu troque aqui massa do corpo e massa do corpo, e aí eu chegue no valor da aceleração da gravidade na Terra. Ela vai ser igual a G, que é a constante gravitacional, massa da Terra sobre raio da Terra ao quadrado. Então, se eu quero saber qual é o valor da gravidade em um planeta qualquer, eu preciso saber a massa desse planeta e o raio desse planeta. Com essas coisas eu sou capaz de calcular já, e essa fórmula também é uma fórmula importante para vocês trabalharem. Galera, deu para entender isso aqui? Sussa? Deixa eu dar... Ah, perdão, eu não vi aqui vocês. Deixa eu ver. Suave, Guilherme falou para mim que tá ok, boa, boa. Restante também, qualquer coisa manda para mim uma mensagem. Gente, eu vou passar aqui a tela, tá bom? Trazer mais outra tela aqui. Para que essa outra? Deixa eu ver aqui. MC é o quê? Massa do corpo, Brian. Então é massa do objeto. Pode ser um satélite, pode ser um ser humano, pode ser o que for. Só que a gravidade ela não depende, né? A aceleração da gravidade ela não vai depender da massa do corpo, a massa do satélite. Só da massa da Terra e da massa total. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu acho que a Rebeca mandou uma coisa. Ali não é a aceleração. Tá vendo nesse lugar aqui que é a aceleração, Rebeca? Esse A. Eu mudei ele para G só para poder falar que é a aceleração da gravidade. Mas é a aceleração sim. Só que eu estou especificando que é a aceleração da gravidade. Pegou a ideia aí, Rebeca? Pegou aí, Rebeca? Sim, sim. Deixa eu ver aqui. Vou continuar, tá, Rebeca? Qualquer coisa você me fala, tá? Ah, vi agora o joinha, beleza? Suave. Então, ó, galera. Aí aqui eu trouxe isso. A próxima página eu vou trazer o quê? Eu vou falar quando eu quero colocar um objeto em órbita. Então aqui ele traz a ideia para você trabalhar com corpos em órbita. Ou seja, qual é a velocidade que eu preciso para que um objeto entre em órbita. Como é que eu vou chegar nessa relação? Né? Como é que eu vou trazer? Eu vou ter que trazer a seguinte ideia. Quando eu tenho um corpo ali que ele está girando, deixa eu colocar aqui. Por exemplo, ele está girando ali em torno da Terra, um satélite. Estou desenhando aqui, ó, a Terra e aqui o meu satélite. Ele está girando ali em torno da Terra. Tem duas forças que atuam nele, tá bom? Primeira força aqui. Essa força aqui puxa ele para baixo. Isso aqui é a força gravitacional. FG. Força gravitacional. Na mesma direção aqui tem a força que permite que ele fique nesse movimento, que é o movimento circular. Essa força é chamada força centrípeta, FCP. Para eu descobrir qual que é a velocidade de órbita do objeto, eu tenho que fazer que a força centrípeta seja igual à força gravitacional. A fórmula da força centrípeta é mv² sobre o raio. Nesse caso, é o raio da Terra. A força gravitacional, G, massa do objeto, vezes massa da Terra, sobre
raio da Terra ao quadrado. Eu posso realizar alguns cortes, massa com massa eu posso mandar embora, eu posso tirar esse raio da Terra, um quadrado daqui. E é o que me sobra? Me sobra que a velocidade para que um objeto saia da Terra vai ser igual a raiz de G, que é a constante gravitacional, vezes a massa da Terra sobre o raio da Terra. Essa é a fórmula que faz com que eu descubra ali qual é a velocidade orbital, ou seja, a velocidade que eu preciso para poder sair da Terra. Deu para pegar por enquanto aí, gente, essa ideia? Me fala aí, por favor. Sim. Boa, boa, boa. Ótimo, ótimo. Deixa eu ver aqui por enquanto. Certo, certo. Galera, a última matéria que eu vou estar cobrando, tudo bem, também é uma matéria de conhecimento de vocês, que ela fala desses movimentos. Movimentos Terra, Sol, Lua. Então, o que acontece? Um dos movimentos mais importantes que ocorre entre eles é um fenômeno chamado de eclipse. Se eu tiver a configuração Sol, Terra, Lua, Sol, Terra, Lua, eu vou ter um eclipse específico, que é o eclipse que nós chamamos de eclipse lunar. Deixa eu ver aqui. Beleza, Fernando? Sol, Terra, Lua é o eclipse que é o eclipse lunar. Nesse eclipse, tá bom? O eclipse lunar, o que vai acontecer? Ele vai ocorrer na Lua nova. Deixa eu ver, Lua nova, perdão, Lua cheia. A Lua cheia, porque nele, quem está desaparecendo na sombra da Terra é a Lua. Em contrapartida, eu tenho o eclipse, que é o eclipse solar. Nesse eclipse solar, a configuração é Sol, Lua, Terra. E nesse caso, quem vai estar desaparecendo aí é o próprio Sol. Então, por esse motivo, ele ocorre na Lua, que é a Lua que nasce durante o dia, a Lua nova. E aí, sobre esses tipos de Lua, é sempre bom vocês lembrarem qual que é a sequência, tá bom? Geralmente eu tenho a Lua cheia, depois eu tenho uma lua minguante, ou seja, ela começa a minguar, desaparecer do céu à noite. Depois eu tenho uma lua nova. E aí eu venho para a lua crescente, que vai voltar a ser cheia. Quando eu tenho exatamente a passagem entre essas luas, eu vou ter ali o que a gente fala e chama, né, de... Deixa eu ver aqui. A gente vai ter exatamente um mês. Passou ali 4 luas, a gente vai ter um mês a uma lua para cada semana. Deixa eu ver aqui rapidamente. Galera, o que tem de matéria na minha prova é isso, tá bom? Já teve algumas coisas que a galera pediu, só para especificar. Rebeca, você pediu para fazer um exemplo de força gravitacional, não é? Não sei se foi a Rebeca ou o Gabriel. Foi a Rebeca, né? Então, ó, vou puxar aqui para a gente fazer, tá? Vou puxar a página. Digamos assim, ó. A força... digamos que você tem um planeta. Na verdade, deixa eu mudar. A força entre um planeta e seu satélite, ou seja, sua Lua, tá? Então, seu satélite vale F. Suponhamos que a distância entre os dois tenha duplicado e a massa do satélite tenha triplicado. Qual o novo valor para a força? Esse é um exemplo muito clássico. Eu acabei de tirar da cabeça aqui, mas é muito clássico de como se trabalha isso, tá, Rebeca? O que você tem que fazer? Seguir os passos. Então, primeiro, você escreve isso para
a primeira situação. Qual que é a primeira situação? Força 1 é igual a G massa do planeta vezes massa do satélite sobre a distância do planeta ao satélite ao quadrado. Você escreve a situação 2. F2 é igual a G. O que acontece? Massa do planeta é a mesma, mas ele triplicou a massa do satélite. Beleza, Diegão? E ele triplicou, então vai ficar 3 vezes a massa do satélite. Dividido pela distância entre o satélite e o planeta. Mas essa distância ela foi duplicada. Então vai ficar 2R planeta ao satélite, tudo isso ao quadrado. Vamos trazer agora, vamos dividir um pelo outro. Então vai ficar F1 sobre F2 é igual. Galera, é fração dividido por fração. O que acontece em fração dividido por fração? Você copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então fica G, massa do planeta, massa do satélite, dividido por raio do planeta ao satélite ao quadrado. Agora, cuidado aqui na multiplicação, porque na hora que eu faço 2 raio do planeta ao satélite ao quadrado, você eleva ao quadrado os dois. Então, fica 4 raio do planeta ao satélite ao quadrado. Porque 2 ao quadrado é 4. E embaixo você fica com G, massa do planeta, vezes 3 massa do satélite. Galera, o que eu vou fazer agora? Corta tudo que você pode. Corta. Única coisa que sobra, F1 sobre F2 é igual a 4/3. Se eu quiser escrever um em relação do outro, eu vou fazer que F2 é igual a 3/4 de F1. E ele fala qual é a relação entre as forças agora. Essa relação ela muda, ela vai variar justamente por causa dessa mudança de valores. Rebeca, deu para pegar aí? Sim. Então, ó, é muito clássico esse tipo de exercício, tá bom? E querendo ou não, ele lembra muito ali o exercício da lei de Kepler, né? Que é um exercício de comparação. Então, ele tende a aparecer bastante. Boa. Galera, eu vou finalizar a gravação, tá bom? Vou finalizar a gravação e aí eu vou deixar para a gente abrir aqui algumas perguntas, tá? Então, deixa eu finalizar.